Bamidbar, capítulo 20. Naquele dia, tudo parecia um dia normal de milagres. O povo reclamava, então Moshe orava ao Criador e o Criador dava o que era necessário ao povo de Israel. Mas num instante, os sonhos de Moshe e Aharon foram destruídos. Todo o objetivo de suas vidas, todo aquele tempo gasto, aqueles anos todos, suportando os israelitas para levá-los até a terra prometida, se desfaz em uma terra seca. Miriam morre e falta água. E a reclamação começa, e a murmuração começa, e Moshe fica irritado, e todo mundo fica nervoso. Mas o sonho de Moshe de entrar na terra prometida acaba por ali. Agora, qual o pecado que eles eram culpados? E por que uma punição tão severa contra Moshe, contra Aharon? Miriam morre. O acontecimento de Mei e Meribá, as águas da disputa narrado em nossa Parashat, está muito acima de uma simples ideia da falta de água. Este é um momento muito profundo onde nós podemos aprender de fato o significado do que é fazer tikkun, fazer retificação. E também, continuando o que nós já vimos estudando em outras parshiot, nós temos também uma lição sobre a natureza da liderança. O que é uma liderança? E mais ainda, nós vivemos em tempos em que muitas pessoas falam coisas, falam que é a divina revelação do Espírito Santo, fala que é profecia, fala que teve um sonho, e dizem que é uma fala espiritual, quando na verdade é simplesmente uma fala da própria vontade, das próprias ambições, com a vontade de obter alguma coisa com essa fala. Aqui estão guardados muitos segredos sobre tikkun, sobre liderança e sobre fala espiritual. E dentro do contexto dessa parashat, nós temos o segredo da rocha. Por duas vezes, em duas ocasiões diferentes, o Criador ele pede para Moshe fazer algo para que saísse água da rocha. Então nós temos dois acontecimentos distintos. No primeiro, na primeira vez que Moshe ele tira a água da rocha, nós temos um movimento de ação. E na segunda vez, nós temos o movimento da fala. Na primeira era para tocar com o cajado na rocha, e da segunda vez era simplesmente para ele ter uma ação de fala, e não uma ação física, mas uma ação espiritual. Então nós temos uma ação física e nós temos uma fala. Bamidbar 20 está ordenando Moshe a falar com a rocha, já que Miriam tinha morrido, estava faltando água, e essa fala com a rocha, nessa ocasião, ela tem uma representação do reino elohímico, porém terreno. E esse reino terreno, ele está ao nível de uma manifestação física. Ou seja, é um ato espiritual que tem um efeito muito grande em um ambiente terreno, um ambiente de manifestação física. Obviamente, cada um desses atos, tanto bater na rocha como falar com a rocha, ambos eles têm um apelo espiritual. Isso aí não há dúvida sobre isso. E nós temos que lembrar que foi em Shemot, capítulo 17, que Moshe ele tinha que dar ali os toques na rocha para sair água. E ele usou o cajado para fazer isso. E isso representa o julgamento. Então, o que aquele acontecimento estava representando para o povo de Israel? Olha, a água vai sair da rocha por uma questão de julgamento. Está batendo o cajado ali. Então traz essa simbologia, traz esse entendimento. O Eterno estava dando água, usando como recurso, usando como causa o julgamento devido à murmuração do povo de Israel e aquelas infinitas reclamações. Já na segunda vez, era para Moshe falar, verbalizar, ação de fala. Enquanto bater na rocha na primeira vez, na primeira ocasião, significa julgamento, na segunda significa uma energia espiritual, significa um ato de bondade. Por que um ato de bondade? Miriam morreu e por isso faltou água. Então Moshe tinha que falar para que a rocha
saísse água. Então, essa é uma conexão direta com o espiritual. É uma conexão que aconteceria por via da fala. Então, era para Moshe, nessa ocasião, falar com a rocha em vez de bater com o cajado na rocha. E foi o que Moshe fez. E Moshe, muito angustiado, Moshe já estava muito cheio de toda aquela reclamação, aquela murmuração, aquela desobediência do povo de Israel. Então Moshe, ele agiu com a mentalidade de julgamento contra um povo que precisava de bondade, de esperança, de elevação naquele momento. Afinal de contas, Miriam morreu. E o Kadosh, ele simplesmente desejava que ele falasse com a rocha para que todo Israel percebesse que, se até mesmo uma rocha inanimada, ela ouve a palavra elohímica e obedece, através de um homem humilde como Moshe, ou seja, Moshe, diferente de muitas pessoas que falam que é vontade dos céus, mas na verdade é vontade dela. Então, se o povo de Israel percebesse que uma rocha escuta a palavra do Criador através de um homem simples, quanto mais eles deveriam ouvi-lo, porque tudo que acontecia de negativo no deserto era simplesmente por falta de ouvir. Se eles ouvissem, eles teriam sido inspirados de tal maneira que nunca mais eles iam pecar. Nunca mais eles sentiriam sede, nunca mais faltaria a carne. Só que Moshe, influenciado pelo comportamento do povo, pela falta de tikkun do povo de Israel, pela falta de techuvá, pela falta de estudar Parashat, ele golpeou. E nessa geração, pelo fato de Moshe ele ter tratado eles ao nível de juízo, bateu na rocha em vez de falar, que era um método que se aplicaria à geração antiga, o juízo também veio sobre esse povo. Era um momento que teriam hesed, bondade, mas tiveram din, tiveram juízo. Simplesmente pela maneira que Moshe conduziu aquela situação. Agora, será que Moshe estava errado em ficar indignado com o povo? Será que o povo não inspirou Moshe a agir daquela forma? Nós sabemos que o líder e o liderado, eles têm uma conexão de reciprocidade. Muitas das vezes o líder, ele representa o que o povo é. Então, se o povo é um povo mau, sobe um líder mau. Se o povo é um povo bom, sobe um líder bom. E até um líder mau, se ele for influenciado por um povo bom, ele vira um líder bom. Da mesma forma que um líder bom influenciado por um povo mau, ele vai se tornar mau. Além de tudo isso, a morte de Miriam, e que traz, né, uma grande rebeldia, uma grande seca espiritual, uma grande falta de água, apenas espelhava isso como sinal de revelação. Mas o povo não enxergava a negativa elohímica nesse nível. O povo não enxergava, não ouvia os céus enviando mensagens, parashiote. Muitas mensagens elohímicas eram entregues na orelha, no ouvido desse povo. E esse povo simplesmente não ouvia. A pedra, a primeira pedra, ela seguia os israelitas no deserto pelos méritos de Miriam. Aquela primeira pedra, aquela primeira rocha que Moshe bateu com o cajado. Onde o povo ia, a rocha estava ali soltando água. Quando Miriam morre, aquela rocha para de liberar água, para de sair água dela. Isso simboliza uma conexão direta e plena com a água da vida, com a sabedoria da Torá. Já que na essência de Miriam, na natureza dela, nós temos que lembrar que Miriam deu aquela ideia para colocar Moshe dentro da água, para que ele não fosse morto pelos egípcios, que ele foi salvo pela princesa egípcia, inclusive Moshe significa retirado das águas. Então Miriam, a essência dela, a natureza dela tem uma conexão muito grande com a água. Então isso simboliza que a conexão direta e plena com a água da vida, com a sabedoria, com a Torá, depende da essência da bondade e nutrição espiritual de uma pessoa. E Miriam era essa expressão no mundo. E por essa razão, a água
Se ela existia, existia pela existência de Miriam. Miriam morreu, a água cessou. E os israelitas, eles não aprenderam, viram tantas e tantas vezes o funcionamento, a provocação que a bondade elohímica fazia na espiritualidade deles, na visão espiritual, no entendimento, na compreensão. Eles não entenderam que eles dependiam do funcionamento da nutrição externa, algo que era muito fácil através de uma pessoa como Miriam, mas eles falharam em se conectar com a rocha. Houve uma falha. Miriam não tinha essa falha, por isso que a rocha soltava água. É lógico que foi pela vontade elohímica, foi porque o Criador ele quis fazer esse milagre, mas era a essência de Miriam, por uma lei elohímica, que mantinha a água saindo da rocha. Da mesma forma que da boca de um sábio sai o nosso conhecimento, sai o nosso aprendizado. Um sábio, ele é comparado a uma rocha. O que sai da boca de um sábio é a água viva, é a Torá, é a vontade elohímica. Se o sábio morre, a água cessa, a água para. Miriam era uma mulher sábia. Da mesma forma que quando Moshe encerra a sua missão, nós podemos perceber, vamos ler isso logo à frente, em outras parshiotes, nós vamos ver que a luz elohímica, ela muda. Aquela luz elohímica que vinha de Moshe cessa. Porque Moshe, quando ele morre, a missão dele é encerrada. E aquela luz, ela dá uma parada. E ela reaparece em outro nível. E ocorre uma elevação do Kadosh entre o povo de Israel. E nós também temos que entender que, apesar de Moshe muitas vezes perder a paciência, perder um pouco daquela humildade, daquela mansidão que a gente imagina, que não era dessa forma, nenhum erro de Moshe foi maior que seus méritos. A razão pela qual Moshe não entrou na Terra Prometida, ela é muito maior do que as vezes que Moshe ficou irado, que Moshe bateu na rocha, que Moshe falou aquilo que não devia. Os méritos de Moshe são muito maiores do que isso, e a razão pela qual Moshe não entra com aquela geração dentro da Terra Prometida é muito maior do que isso. Quando um israelita falha em trazer a luz elohímica, né, hoje a gente não vai continuar falando do porquê que Moshe não entrou. Vamos falar dessa parashat. Eu sei que muita gente vai estar perguntando sobre isso, mas quando um israelita ele falha em revelar a luz elohímica de maneira correta, uma falha humana, o que o Kadosh faz? Ele força a luz a ser revelada por outros meios. Então, ao ferir a rocha, Moshe liberou águas através de um processo de julgamento, e de julgamento intenso. Não foi de um julgamento simples, mas que ainda assim ele demonstrou o poder absoluto do Criador sobre ele, sobre a natureza. E esse poder do Criador, ele não falha. O ser humano pode falhar, as pessoas podem ter falhas, mas o poder elohímico, ele não depende da perfeição de intermediários. Então nós tivemos o episódio de Massá, daquela primeira água, nós tivemos o episódio de Meribá, ou Merivá. A palavra Massá, em hebraico, ela significa algo assim, ligado a dúvidas. Nós lemos isso lá em Shemot, capítulo 17, né, quando o povo testa o Kadosh por dúvida. O povo estava em dúvida. Já a palavra Meribá, ou Merivá, significa disputa, por isso que é chamado de Meribá, águas da contenda, porque ali houve contendas. O povo parece que tinha um talento para contendas, mas não tinha um talento para estudar Torá, para estudar Parashá. Então, quando a disputa ela é de alto nível, o povo estava lutando da maneira deles para entender a vontade elohímica. Toda pirraça, toda birra, toda rebeldia eram meios e meios errôneos, errados, não estou justificando nada disso, são meios para entender a vontade elohímica. Porque no fundo da alma humana, por mais que o ser humano seja egoísta e vaidoso, por mais que nós sejamos ignorantes, no fundo da nossa alma o que nós realmente queremos é uma forma de entender a vontade elohímica. E Meribá, a palavra Meribá ou Merivá, ela está conectada à palavra Haraá em hebraico. E a disputa ela tem um segredo profundo.
A disputa, ela tem um segredo muito profundo. Não só profundo, mas muito profundo. O segredo profundo da disputa, ela vem com um convite elohímico para a gente poder testemunhar a elohimicidade do Kadosh. Então, Meribá, ou Merivá, ela tem uma ligação com a palavra Oraá, significa instrução. Então, era uma disputa, nesse caso, era uma busca de instrução, só que da maneira errada. E o que deixou Moshe furioso. Então, aquela geração que saiu do Egito, era uma geração que precisava de muitos milagres para serem convencidos da presença do Kadosh. Moshe muitas vezes teve que apresentar milagres para demonstrar que ele era a liderança. Então, aquela geração, ela saiu do Egito com uma necessidade muito grande de milagres externos. E essa geração morreu. Pessoas que têm essa necessidade de serem convencidas das coisas espirituais, da justiça elohímica, da misericórdia, da sabedoria, do amor, da techuvá, pessoas que precisam de muitos sinais externos para serem convencidas, morrem. Todos vamos morrer um dia. Alguns porque chegou o dia, chegou a hora, outros vão morrer antes disso. Como aconteceu com muitos. Então a nova geração, diferente da primeira geração que saiu do Egito, ela precisava aprender a falar com a rocha, a encontrar a elohimicidade através da palavra, não apenas pela ação física e dos acontecimentos como milagres. O Criador, ele busca um relacionamento mais íntimo com as pessoas e não um relacionamento público. Lógico que nós temos a nossa vida pública, nós temos os nossos momentos em congregação, em comunidade, nós temos os nossos ritos, as nossas festas, as nossas brachot, mas o que Elohim busca, assim, de fato, é um relacionamento íntimo com cada alma, com cada pessoa. Moshe, ele foi um líder, né, voltando para Moshe, Moshe foi um líder da era da ação física, enquanto a terra prometida, para chegar nela, ela exigia um tipo de liderança de fala. Mas Moshe era um líder da ação. Moshe era um líder que atraía muitos milagres dos céus. Mas para entrar na terra prometida, o padrão de líder era o padrão de fala. Era um padrão de intimidade e espiritualidade interior. Mas Moshe, para convencer o povo, Moshe não tinha fala. Inclusive, na época da sarça ardente, o que Moshe fala? Por que ele não queria liderar o povo? Ele era um homem de fala dura. E Aharon já tinha uma fala um pouco melhor. Mas Aharon, Cohen, Moshe, papel de líder, de rei. E quem que era a pessoa próxima de Moshe que tinha a condição de liderar o povo de Israel através da fala? Uma pessoa que falou poucas vezes. Hoshea Benum, que depois virou Yoshua. Então, as águas de Meribá, elas não são apenas um pecado. O acontecimento de Meribá não é apenas um acontecimento de pecado do povo de Israel, mas foi uma contenda necessária, um divisor de águas, um meio elohímico para transcender o povo, para que o povo desligasse Moshe. É duro falar isso, mas é a verdade. Desligando Moshe e desligando eles de Moshe, cortando esse cordão umbilical, essa ligação com a ação física com Moshe, eles entraram em um outro nível de relação baseada em milagres. Então, em vez de ter aqueles milagres onde o povo era convencido, aquelas coisas maravilhosas, prodígios e sinais, agora o tipo de milagre é baseado em uma conexão espiritual consciente, com comunicação, com fala. Agora entra a comunicação, a sabedoria, o conhecimento, entra esse lado aí. E a techuvá, muitas pessoas quando vão fazer techuvá, elas querem sinais, elas querem grandes acontecimentos em suas vidas, sendo que, na maioria das vezes, aquilo que nós plantamos, nós não queremos colher. O destino de uma techuvá, ele tem que ser a comunicação, a conexão espiritual, ele tem que ser a conexão espiritual consciente. E esse é o destino final de uma techuvá. É realizar coisas pela palavra
para que a ação ela tenha menor custo. Então, essa paraxá, ela podia ser um pouco mais longa, a gente podia trazer algumas coisas a mais, mas vamos encerrar por aqui. Qualquer coisa a gente conversa lá no nosso grupo, lá no Telegram. Shalom, shalom, Todarabá.